seguindo ainda a nossa lição que tem por título Conservando o Verdadeiro Avivamento. Nós temos o terceiro ponto que nos fala sobre o sacrifício. Outra coisa, meus amados irmãos, muito importante para conservarmos o avivamento, conservarmos a obra de Deus das nossas vidas. A grande verdade é que Deus tem feito grandes coisas por nós, mas nós não estamos sabendo administrar. A igreja pós-moderna não está sabendo administrar a bênção de Deus. E isto tem se tornado até mesmo um pecado diante de Deus. E eu gostaria, meus amados irmãos, agora falar sobre este ponto que é vital para o nosso relacionamento com Deus: o sacrifício. Falando em sacrifício hoje, em tempo em que tomaram a palavra de Deus e canalizaram a propósitos pessoais, a ideologias denominacionais, temos hoje, então, até um certo receio de falar sobre temas como este, porque quando as pessoas em geral ouvem sobre sacrifício, já vão se esquivando a palavra de Deus. Por quê? Porque existem muitas pessoas que estão se aproveitando da fé dos incautos. Mas eu quero falar no sacrifício que Deus quer que façamos. O sacrifício que Deus exige de nós. O texto da palavra do Senhor vai nos falar que o povo já não estava acostumado a oferecer o seu sacrifício. O povo havia se afastado de Deus. Quando Elias propõe, então, fazer este sacrifício, essa oferta no monte, o povo logo conclui que é muito boa a palavra de Elias, é boa a proposta que ele está apresentando. Mas eu gostaria, meus amados irmãos, de falar em relação a nós nos nossos dias. É bem verdade que todos querem se aproximar de Deus na expectativa daquilo que Deus possa fazer, daquilo que Deus possa realizar, na conveniência da vida espiritual. Mas não querem se aproximar de Deus pelo fato ou pelo ato que Deus já tem feito. Se observarmos, a palavra de Deus mesmo já vai nos dizer, e o texto áureo da Bíblia nos diz que Deus amou, e o amor de Deus levou Deus a se manifestar, levou Deus a entregar, a oferecer o seu Filho por todos nós. Então, meus amados irmãos, nós devemos observar que devemos nos achegar a Deus, devemos oferecer, sacrificar a Deus, não pelo que Ele fará, mas pelo que Ele já fez, enviando o seu Filho e nos salvando, nos libertando, nos tirando das trevas, nos tirando do charco, do lodo e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Mas falando em relação ao sacrifício, o apóstolo Paulo vai falar com muita propriedade à igreja que está em Roma, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1, e ele ali demonstra um sentimento, ele demonstra a intenção que está lá no seu interior, e ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, que é o nosso culto em que prestamos a Deus com a nossa razão. Meus amados irmãos, nós servimos a Deus não para agradar a homens, servimos a Deus não para mostrar àqueles que estão nos vendo, mas nós servimos a Deus com o nosso culto racional, lá naqueles momentos em que temos a nossa particularidade, a nossa intimidade, porque é assim que Deus nos conhece, é assim que Deus nos vê. Quando nós observamos na palavra de Deus, nós vemos que durante a história do povo de Israel, a história da igreja, houveram pessoas que tiveram um comprometimento com Deus, entregando-se incondicionalmente a Deus, permitindo que Deus recebesse as suas vidas como oferta. Qual é o sacrifício que Deus quer? Deus quer o seu coração, Deus quer a sua entrega total, Deus quer a sua vida,
Deus quer administrar a sua vida. É bem verdade que para isso precisamos renunciar, precisamos nos negar, precisamos deixar as nossas vontades, os nossos desejos sob a vontade de Deus. Por isso, o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer, e muito claro na narrativa de Lucas, capítulo 9, verso 23, Lucas vai nos dizer, se quiser vir após mim, se alguém quer vir, o Senhor Jesus está falando, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Este é o sacrifício que Deus quer que você faça. Ninguém segue ao Senhor Jesus sem negar-se a si mesmo. Ninguém segue o Senhor Jesus sem tomar a cruz. É bem verdade que hoje existe um evangelho muito barato, existe um evangelho facilitado, existe um evangelho que ficou deturpado pela questão leviana de homens maus, perversos. Mas não existe seguir Jesus sem tomar a cruz, sem renunciar. A vida sacrificial que o Senhor exige ainda de nós hoje para termos o seu Espírito, para conservarmos em nós o avivamento, é uma vida em que nós temos que estarmos sujeitos à sua vontade, ao seu querer. Temos que estar vivendo de uma forma em que o mundo nos observe e veja Deus em nós. Falando em tempos em que a igreja está descendo ao nível do mundo em todas as suas práticas, as suas atividades, eu pergunto, será que isso é seguir Jesus? Será que esse sacrifício está sendo entregue, está sendo oferecido ao Senhor? Meus amados irmãos, queremos conservar o avivamento. Estamos vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo um tempo de grandes dificuldades. Estamos vivendo tempos de crise. Estamos vivendo um tempo em que o mundo está sendo sacudido. As pessoas estão se voltando. Ainda que, se não se voltarem a Deus, vão se voltar a si mesmo. Porque a reclusão está levando as pessoas a parar. Está levando o homem a pensar. Está levando o homem a ver que nós somos pequenos, que nós somos mortais, que nós somos finitos. Mas diante desse tempo, o Senhor ainda quer que venhamos oferecer a Ele o nosso sacrifício, a nossa entrega, a nossa confiança, deixando que Ele guie, deixando que Ele nos leve segundo a sua vontade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça. E eu quero perguntar a você, já vou estar concluindo, o tempo passa muito rápido e nós não queremos estar fazendo vídeos muito grandes, mas eu gostaria de perguntar, qual é a sua entrega? Qual é o seu sacrifício? Nós observamos, enquanto vamos ver isso muito claro lá em Gênesis, quando ambos os filhos de Adão vão fazer uma oferta ao Senhor. É verdade que a Bíblia diz que Caim saiu e tomou para sacrificar aquela oferta irreverente, aquela oferta comum, aquele culto sem razão, aquelas coisas que se faz sem lógica. Mas Abel foi e tomou o que ele tinha de melhor para oferecer. Foi e tomou com cuidado, com zelo, com atenção, e Deus recebeu a sua oferta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça, e que Deus possa observar a nossa intenção, que Deus possa observar a sinceridade do nosso coração, que Deus possa ver as nossas ações e possa avaliar segundo a sua vontade, e que possamos agradar a Deus. Que Deus nos abençoe e Deus nos dê da sua graça em nome de Jesus.